Olá, nono ano, bom dia! Começamos aqui uma nova semana aqui com as nossas videoaulas. Pessoal, como toda semana, eu venho apresentar para vocês as aulas do dia. E hoje, como toda segunda, vocês terão uma aula de física, uma aula de literatura e uma aula de inglês, que ocorrerão nessa mesma sequência. A primeira aula de física, apresentada então pelo Mr. Gleidson, a segunda aula de literatura, ministrada pela Miss Cristiane, e a terceira aula de inglês, ministrada pelo Mr. Steffley. Pessoal, estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo o momento exato que cada uma dessas aulas começam. E com uma novidade, estou deixando também a agenda diária de vocês, ou seja, as atividades de homework. Pessoal, tenha bons hábitos. Pegue essas atividades que estão aqui na descrição e passem para a agenda de vocês. E vá realizando um check em cada atividade realizada. Lembre-se, pessoal, daquela dica. A atividade do dia é bom ser realizada no dia. Não deixe que suas atividades se acumulem ao longo da semana. E vejam que caso vocês tenham dúvidas, vocês podem nos procurar pelas nossas redes sociais ou pelos números que foram fornecidos lá no WhatsApp, ok? Eu e cada um dos professores nos colocamos à disposição de vocês. Pessoal, vale uma outra dica. Não percam as lives que estão acontecendo ao longo da semana. Fiquem atentos aos cronogramas aí de lives, aos horários. Coloquem um relógio para despertar uns minutinhos antes, para que vocês acordem, para que vocês possam se arrumar aí, se organizarem para essas lives. Nas lives, além da presença de vocês contarem, pessoal, isso vale para avaliação contínua, ali nós reforçamos os conteúdos que são ministrados aqui pelo YouTube, nós fazemos esse momento de plantão de dúvidas, ok? Então, pessoal, não percam, divulguem, chamem aquele colega de vocês que não está participando, tá? Porque esse momento é um momento importante, é um momento, então, de nós ali, juntos, compartilharmos conhecimento. Beleza? Pessoal, no mais, eu gostaria de me colocar à disposição de vocês. Qualquer coisa podem me procurar, ok? Pessoal, boa aula, uma ótima segunda-feira e até amanhã. Fiquem com Deus. Olá, nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. E pessoal, seguindo aí nossos estudos, mais uma aula EAD, já estamos aí entrando na segunda semana de junho, contagem regressiva para as férias, já estamos entrando aí meio de junho, depois já é julho, rapidão já é agosto, e aí vamos ver se a gente volta aos nossos estudos presenciais. Mas até lá vamos seguindo com as nossas videoaulas e seguindo com o nosso estudo de energias térmicas. E aí, pessoal, dá sempre aqueles recadinhos de começo de vídeo, lembrando vocês que vai haver sim um último teste de física naquele mesmo esquema que vocês já estão craques já do sistema oral por videochamada. Esse teste de física vai ser para fechar a nota do segundo bimestre, vai juntar aí essa nota com a nota do primeiro teste e com as atividades que vocês fazem. Quanto ao conteúdo, todo o conteúdo desde que a gente encerrou modelos atômicos, todo o estudo de energia térmica até a semana que eu marcar o teste. Provavelmente deve ficar aí já para semana do dia 22, essa penúltima semana aí de junho. Mas fiquem atentos aí e sigam firmes os estudos. Não esquecendo de pegar caderno, pegar caneta, não assista a videoaula sem caderno e caneta, para anotar as dúvidas para a gente tirar aí na nossa conferência. E pessoal, seguindo aí os nossos estudos, estamos estudando estudo de energia térmica. Eu comecei falando para vocês sobre calor e temperatura, desmistificando aí que são conceitos iguais. Calor e temperatura vocês viram que são coisas diferentes, enquanto um é uma forma de energia, o outro é o estado de agitação das moléculas. Então a gente falou da situação aí de quando se ferve a água, né? A chama é a fonte de calor que aumenta a temperatura da água. E aí a gente usou esse exemplo, vocês lembram? É bom sempre essas revisadas antes que
que eu gosto de fazer no começo da aula, só para vocês relembrarem e se situarem aí de onde a gente parou, para onde a gente vai andar. Depois a gente pegou esses dois conceitos aí, calor e temperatura, não esquecendo que eu vou marcar também o dia de olhar o caderno de todo mundo. Vocês vão folhear o caderno para mim em frente à câmera, tá bom? E eu tinha pedido, né, para vocês copiarem esses dois conceitos, que são dois conceitos bem importantes, tanto de calor quanto de temperatura. Depois, na última aula, a gente falou sobre as transferências de energia térmica. Essa energia ela pode ser transferida de um corpo para o outro. Existem algumas formas de ser feito, que é a tarefa de casa que eu passei da semana passada. E na última aula a gente tratou essa situação do pai do Juliano, em que ele deixa lá a água fervendo e depois ele apaga a chama, vai lá no supermercado rapidão. Quando ele volta, a água esfriou e a gente falou da questão de ceder calor, o calor da água para o ambiente. Isso eu espero que vocês lembrem, a gente só está recapitulando aqui, só dando uma revisada. E hoje a gente vai falar de uma das formas de propagação de energia térmica. E essa forma vocês já têm uma ideia, porque vocês já fizeram aquela tarefa de casa. O objetivo da tarefa de casa é que vocês já chegassem nesse vídeo tendo uma noção do que a gente vai falar, que não seja tudo tão novo assim. E aí eu vou falar hoje sobre propagação por condução térmica. A propagação por condução térmica é uma forma de se propagar energia térmica, através de condução. E aí esse exemplo aí explica perfeitamente. O que é que nós temos nesse exemplo aí? Nós temos uma panela de água e uma colher dentro dessa panela de água. Essa colher, reparem pela cor cinza, ela é de metal, uma colher de metal. Por que isso aconteceu? O que aconteceu aqui? Houve uma condução de propagação de energia por condução. A colher, quando ela foi colocada dentro da água, a água estava sendo fervida. Então a água estava numa temperatura muito alta. Então o grau de agitação dessas moléculas estava muito alto. O grau de energia cinética estava muito alto nessa água. A colher, quando ela foi colocada, ela não estava com uma alta temperatura, só com uma temperatura ambiente. Uma temperatura ambiente, temperatura ok. Foi colocada aí, isso é um exemplo prático, se você colocar uma colher de metal ali dentro de uma panela com água, uma panela quente, depois de um tempo, quando você vai pegar a colher, você vai ver que a colher está bem quente. E por que essa colher aqueceu? Essa colher aqueceu porque houve condução das moléculas da água, as moléculas da água que estavam mais agitadas, conduziu essa energia para a colher também. E aí, quando isso acontece, o grau de agitação da água está mais alto, o grau de agitação das moléculas da água está mais alto, da colher está mais baixo. Essas moléculas vão se agitando e vão conduzindo, vão passando a temperatura da água para a colher, até que a colher chegue na mesma temperatura, se iguale à mesma temperatura que está na água. Então, o mais alto que essa colher pode pegar de temperatura é a mesma temperatura da água também. Deixa eu só arrumar aqui do vídeo. Então, pessoal, nesse caso aqui, o corpo que tem uma maior, apresenta maior energia cinética, ela vai conduzir parte da sua energia cinética para o corpo que tem menos energia cinética. Quem tem mais energia cinética aqui é a água que está fervendo. As moléculas estão mais agitadas. Quem tem menos energia cinética é a colher que até então estava em temperatura ambiente. Foi colocada na água, foi recebendo parte dessa energia. Essa é uma forma de propagação de calor que é chamada por condução térmica. E acontece o seguinte: o calor ele não vai ficar ali só na parte da colher que está dentro da água. A temperatura ela vai subir até a base da colher também. Então essa imagem aí, o que ela mostra? Ela mostra que na parte de baixo ela pega ali um recorte de um pedaço da colher, e aí na parte de cima os átomos e as moléculas estão menos agitados, na parte de cima. Na parte de baixo, os átomos e as moléculas encontram-se mais agitados. Então significa que
parte de baixo, a parte que está mais próxima da colher, está mais quente, e quanto mais tempo essa colher ficar ali dentro da água, mais a tendência é que esse calor se propague e essa energia vá até a base da colher. Então o calor, a temperatura não vai aumentar ali só na parte da colher que está na água. Ele vai ser propagado também, essas moléculas vão batendo ali com as outras moléculas, as mais agitadas com as menos agitadas, e esse calor vai subindo aí até a base da colher. Então, na propagação por condução térmica, a temperatura não aumenta ali só na região que está em contato. Se for um corpo que conduz bem a energia, ela vai até a extremidade. E aí vem um outro conceito importante, que é condução de energia. Eu acabei de falar se for um corpo que conduz bem a energia. Porque se for um corpo que conduz bem, significa que tem corpo que conduz mal? Existe sim. Vamos aqui para o próximo slide que eu vou explicar isso melhor. Bom dia, nono ano, tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho, estamos aí já na segunda semana de junho, então aproximando aí as férias para quem tá louco aí, para quem tá aflito e ansioso para que chegue logo o período de férias, tá chegando. Já estamos aí no finalzinho aí dos nossos conteúdos, das nossas atividades aí do segundo bimestre. Hoje, né, eu estarei fazendo com vocês aí a correção dos exercícios da página 78 a 80, tá? E para casa é a leitura do livro Saindo da Plateia, da Giselda Laporta, página 86 a 98. Então, finalizamos aí a leitura do nosso livro literário do segundo bimestre. Então, agora, né, finaliza-se a leitura e partimos aí já para atividades e para discussões. Estamos fazendo discussões durante as lives, mas faremos outras, né, já com foco mais específico aí para obtenção de notas, tá? Então, vamos aí corrigir as atividades, né? Essas atividades são referentes aqui, ó, esse momento de leitura 2. Na aula passada eu expliquei para vocês essa questão aqui, né, isso aqui é uma capa, né, do DVD. Eu falei para vocês da era do DVD, que você ia lá nas locadoras e pegava, locava, né, o DVD para assistir. E esse aqui é uma capa do Star Wars, episódio 6, né, o Retorno de Jedi. Então vamos aí, meninos. Número 1. Eu não vou analisar novamente a capa, porque eu já fiz isso com vocês no vídeo anterior, tá? Então fica repetitivo demais. O texto apresentado nas páginas 76 e 77 divulga um produto. Qual? Um filme, né, meninos? Ele tá divulgando aí um filme, né, o Star Wars. 2. Identifique alguns elementos que fazem parte do texto. Então, letra A. Qual é o título do filme? Então, é Star Wars 6, O Retorno de Jedi. Tá aqui, né? A letra. B. Identifique e copie os nomes do produtor, do diretor, do elenco, bem como dos autores do roteiro, da história e da trilha sonora. Então, o produtor é Howard Kazan e George Lucas. O diretor é o Richard Marquand. E o elenco é o Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy DeWillis, Anthony Daniels, David Brose, Kenny Baker, Peter Mayo, acho que é, e o Frank Oz, né? O roteiro Lawrence Kasdan, nossa gente, e George Lucas. É a história de George Lucas e a trilha sonora é do John Williams. 3. Na página 76 há um quadrinho com a palavra livre. Aqui se refere a essa informação, né, é a classificação do filme, ou seja, todas as idades podem assistir a esse filme, desde criança até adultos. 4. Explique o significado das seguintes informações. 2004, 136.000, cor, aventura e ficção. Então, aqui, 2004 é o ano de lançamento.
136 minutos é o tempo de duração. Cor significa que o filme é em cores. Aventura é o gênero do filme, né? Aventura e ficção, né? É o gênero aí do filme. Aqui, né, nós falamos capa contra capa. 5. Entre a capa e a contracapa do DVD, há uma lombada que traz informações como título, tipo do filme, entre outros. Com base nisso, qual é a função de uma lombada? Essa lombada, né, ela tem função aí para apresentar informações relevantes, né, para que seja mais fácil aí as pessoas identificarem do que se trata o produto, né, e o que vem falado, né, o que é apresentado nele. Então, quando você coloca os DVDs em pé, um do ladinho do outro, fica só a lombada aparente, né? Só ela em evidência. Aí tem o nome do filme e as informações básicas dele. 6. Sabendo que Star Wars é composto de uma série de filmes, que informações da capa permite observar que não se trata do primeiro da série? Então, a palavra o retorno, no subtítulo, né, o retorno do Jedi, e o símbolo romano aí, 6, identifica o quê? Indica o quê? Que é o 6º filme da série. 7. Em uma das partes verbais da contracapa é possível saber o enredo da história. Qual é a ideia central desse episódio? Então é o confronto, né, final da Guerra Civil Galáctica que determina o destino da galáxia. Então esse aí é a ideia central aí, né, do filme. Seguindo aí, observando a capa do DVD, depois que tipos de personagens fazem parte da história, como é possível identificar as características deles? Então aí nós temos pessoas e extraterrestres. Então as características deles podem ser observadas por intermédio de quê? Da aparência, da vestimenta, ou seja, das roupas, da expressão facial e entre outros. Os mais relevantes aí essa questão da aparência, das roupas, né, da vestimenta e da expressão facial. 2. As informações apresentadas permitem identificar a que gênero pertence o filme? Explique. Sim, né? Porque ele pertence ao gênero aventura e ficção, ou seja, ficção não é dentro do nosso plano da realidade. Pode ter filme que é de aventura, mas é da realidade, do que seja real. Esse aí não, é uma aventura e, né, com ficção. 3. Que elementos permitem afirmar que o filme pertence a tal gênero? Então, ao falar de algo do futuro, né, apresentar personagens extraterrestres, e principalmente falar aí sobre essa abordagem aí, né, essa questão da conquista espacial, né, permite identificar aí que é aventura e ficção. Conversando sobre o texto, como eu sempre digo para você, discutindo ideias, são atividades que nós temos que fazer aí pessoalmente, tá? Agora aqui no finalzinho aqui da nossa atividade, explorando a linguagem, número 1. No trecho, a sinopse do filme Star Wars, para tanto precisam se infiltrar na corte de Jabba the Hutt, o gangster mais desprezível da galáxia. Há 2 apostos. Identifique-os e identifique a que ou a quem ele se refere. Então, o aposto, como eu falei para vocês, é quando se diz algo de um termo anterior, é uma explicação, um esclarecimento. Então, aqui nós temos The Hutt e o gangster mais desprezível da galáxia, né? Eles estão fazendo referência a Jabba, a corte de Jabba. E notem, né, que eles vieram separados por vírgulas, que é uma das características aí do aposto. Ele pode vir separado por vírgulas, por 2 pontos, ou sem nada, né? Em alguns casos bem específicos, mas nesse caso aqui eles vieram separados por vírgulas, né? Esses 2 termos, eles fazem referência a Jabba. 2. É comum em uma descrição a utilização de adjetivos que reforçam uma ideia apresentada para descrever o que vai acontecer nesse episódio. Foram utilizados vários adjetivos. Releia o trecho. Então, aqui tem o trecho, né? E aí as atividades referentes a ele. Identifique os adjetivos nesse trecho. Adjetivo, como eu venho falando para vocês, que eu falei na aula passada, é a classe de palavra que dá característica. A classe de palavras que dá característica aos substantivos, né? O substantivo é tudo que dá nome aos seres, às coisas, aos sentimentos. Então,
que nós temos de adjetivos aí? Espetacular, final e desprezível. B. Um desses adjetivos foi utilizado no grau comparativo de superioridade. Então, esse adjetivo, ele tá, né, no grau, né, de superioridade, grau comparativo de superioridade. Então, é esse aqui, ó, mais desprezível da galáxia. Então, esse mais aqui identifica que é um comparativo de superioridade. A mesma coisa assim, fulano é mais alto que ciclano. Grau comparativo de superioridade. Tá? 3. Skywalker deseja reviver o espírito Jedi. O que a expressão em destaque significa? O que significa? Que o personagem ele quer reviver o estilo de vida dos Jedi, né? E eles têm um estilo próprio de vida. Então, o Skywalker ele quer reviver como que esses Jedi vivem, como é a maneira deles de serem e de se comportarem, tá? E aí para casa, meninos, ó, reforçando aí novamente. Leitura, o final aí do livro, tá? Do livro Saindo da Plateia, da Gisele Della Porta, da página 86 a 98. E aí nós finalizamos a leitura do nosso livro do segundo bimestre, tá? Estaremos lendo também durante as lives. É um exercício que nós temos feito com frequência, lendo e discutindo aí, né? Falando sobre os temas que o livro aborda, tá bom? Beijo para vocês, uma ótima semana, tudo de bom. Qualquer dúvida é só me procurar e até amanhã. Tchau, tchau. Hello, 9th grade, how are you guys doing? Então, galera do nono ano, na aula de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai estar trabalhando com How to report orders, advice and requests. O que é isso? Então, a gente hoje vai estar trabalhando com como reportar ordens, conselhos e favores, ok? Orders, advice and requests. Sorry. Tira esse A daqui pra mim, por favor. Requests. Beleza. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro vamos entender, quando eu reporto algo, eu estou sendo um reporter, certo? Ou seja, eu estou repassando uma informação. Isso é reportar, é repassar, certo? Então, digamos assim, Mariana Nash. Mariana Nash contou alguma coisa para Isadora. Isadora vai contar essa coisa para Rebeca. Então a Isadora vai reportar uma informação da Mariana para Rebeca, ok? Porém, a informação não precisa ser a Mariana falou algo sobre a Rebeca. A Mariana disse algo, pediu algo para Isadora e a Isadora só vai contar isso de maneira aleatória para Rebeca, ok? Então, como é que a gente vai entender? Primeiro, para eu reportar um order, um advice, um request, eu tenho 3 palavrinhas. Warned, advised e asked, ok? Então, warned, advised e asked eu posso usar para esse contexto. Então, eu tenho 3 exemplos aqui para vocês. Esses 3 exemplos, a gente tem exemplos com as 3 palavras aqui. A gente vai entender um pouquinho melhor. Maria warned me not to spend too much time. Então, a Maria me disse, digamos assim, para não gastar muito tempo. Aí ela não disse com o quê, mas disse para não gastar muito tempo. Eu tenho que perceber que quando eu tenho minha frase, eu vou ter um sujeito, Maria, pode ser he, pode ser she, pode ser they, pode ser Maria, pode ser João, pode ser whatever, ok? E aí eu venho com o meu verbo, ok? Warned me. Então, me disse, me contou, me falou. Warned me. Sempre vai ter que ser warned me, advised me, asked me. Yes. Então, depois do sujeito, vem a minha expressão. Depois, não necessariamente eu tenho que ter um not. Aí vai ser uma escolha sua se sua frase for afirmativa ou negativa. Então, eu venho com um verbo no infinitivo, que é um verbo que é acompanhado de to.
ele não é conjugado. Então nós temos not to spend, frase negativa. To practice, afirmativa. To get, afirmativa. Então, bem, sujeito, frase pronta aqui, verbo no infinitivo, e aí depois eu venho com o quê? Complemento, ok? Então, eu tenho um subject, um sujeito, aí eu tenho minha expression, minha expressão, expression, venho com o meu verb, infinitive, tá linda essa letra, hein? Infinitive, e aí eu venho com complement, e aí vai, ok? Então, primeiro, a Maria warned me not to spend too much time. A Maria me disse para não gastar muito tempo. Próximo. Caesar advised me to practice my speech. Então, o César me disse para praticar a minha fala. Practice my speech. Leo asked me to get his car at the store. O Leo me pediu para buscar o carro dele na loja. Lembrando que eu posso separá-los a partir disso para ver se é um order, um advice ou um request. Vamos ver aqui a primeira. Maria warned me not to spend too much time. A Maria me disse para não gastar muito tempo. Isso é uma ordem, um conselho ou um request? Isso é mais para uma order, para uma ordem, ok? Caesar advised me to practice my speech. O César, ele advised me, ele me disse, ele me aconselhou a praticar o meu speech. Então é um advice, um conselho. E aí, por último, Leo asked me to get his car at the store. O Leo, o Léo, me pediu para buscar o carro dele na loja. É um request, é um favor, ok? Então nós temos warned, order, advise, asked, request, ok? Fica mais fácil da gente entender dessa maneira. Beleza, não tem atividade na plataforma do Google Classroom, porém tem atividade aqui para vocês. Create 10 sentences using the reports. Vocês vão criar... deixa eu mudar aqui, ó. Melhor. Vocês vão criar 9 frases, que aí dá 3 para cada. 3 orders, 3 advice, 3 requests. Tá melhor. Então vocês vão criar 9 frases utilizando reports. Vocês vão reportar uma informação. Lembra de seguir essa estruturazinha, subject plus expression plus verb infinitive plus the complement, ok? Criem os exemplos de vocês. Obviamente não vale copiar esses exemplos aqui para utilizar na tarefa de casa, alright? E assim como eu dou o prazo de uma semana para fazer atividade lá no Google Classroom, vocês vão ter essa semana de prazo para fazer essa atividade e postar lá no mural do Google Classroom. Caso vocês não consigam postar no mural do Google Classroom, pode me mandar no privado no WhatsApp. Ok, galera? Então, foco aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode tirar dúvida comigo. Quiserem checar se as frases de vocês estão 100% corretas, utilizem o DeepL, que é um ótimo tradutor. Exemplos de frases. Lingue, é um dicionário online, ok? Lingue, é muito bom também. Lingue.com, DeepL Translator. E aí vocês têm uma base maior, uma ideia maior, ok? Então essa é a nossa matéria, nosso conteúdo para a aula de hoje. How to report orders, advice and requests. Estuda aí, galera. Tá chegando a nossa prova, hein? Bye bye. See you.